Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Fala, apicultores! Tudo belezinha com vocês? Gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um humilde vídeo do nosso canal, o canal Apicultura, canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Então, vamos dar continuidade, gente. Eu não vou fazer muita enrolação, porque eu sei que ninguém gosta de enrolação e o público que consome os vídeos do YouTube está muito exigente. Então, é, vamos dar continuidade. Se eu não me engano, na, na aula passada a gente falou sobre a recompensa. Se eu não me engano, eu acho que foi. Ou então a volta para casa. E agora nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Christopher Vogler. Deixa eu só desabilitar bem aqui a câmera do celular para a gente dar continuidade aos nossos estudos, tá bom? Só um minutinho, pessoal, com licença. Vamos dar continuidade aqui. Porque tem muito livro aqui, pessoal. Eu adicionei, tem tanto livro aqui que nem presta. Vamos ver aqui. Acho melhor fazer a pesquisa aqui. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Certo, pessoal. Nós paramos aqui no quesito a ressurreição. Vamos dar continuidade ao estudo de hoje, beleza, pessoal? Mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Estágio 11. A ressurreição. O que posso fazer, meu velho? Estou morto, não estou? O terceiro homem, de Graham Greene. Temos agora uma das passagens mais complicadas e desafiadoras para o herói e para o escritor. Para uma história ser completa, o público precisa vivenciar um momento adicional de morte e renascimento, semelhante à provação suprema, mas com uma diferença sutil. Esse é o clímax, não a crise, o último e mais perigoso encontro com a morte. Os heróis precisam passar pela purgação e purificação finais antes de voltar ao mundo comum. Mais uma vez, devem sofrer transformações. O truque para escritores é mostrar a mudança em seus personagens, através do comprimento ou da aparência, e não apenas falando sobre essa mudança. É necessário que os escritores encontrem maneiras de demonstrar que seus heróis passaram pela ressurreição. Gente, é aquilo que a gente leu lá no livro do Felipe Dintel e da Lola Sabarit, o livro Como Melhorar um Texto Literário, que fala a diferença. Lá é um livro excelente. Pessoal, se você não assistiu, assista aos primeiros vídeos do canal, que eu tenho certeza que somente vai ser elucidada de forma abrangente. Lá no livro, bem no comecinho do livro, fala sobre a diferença entre dizer e mostrar. Certo? Então, eu vou citar um exemplo aqui. Eu acho que eu falei isso na aula passada, mas enfim, não arranca pedaço repetir. Pode ter assim, por exemplo, é, Joana estava com raiva. Isso aí eu estou dizendo. Ou então assim, Joana era uma mulher iracunda. Ou então irascível. Certo? Eu estou dizendo. Agora, se eu disser assim, Joana
passou as mãos na cabeça compulsivamente e logo após derrubou a mesa, quebrou os pratos, jogou a cadeira na parede. Aí eu estou mostrando, certo? Por quê? Porque dizer é uma forma passiva, certo? E mostrar é ativa, certo? Você vai demonstrar através da ação. Não sei se você lembra, é como eu estou dizendo, veja os vídeos, os primeiros vídeos do canal, perdão, que você vai ver que tem muita coisa legal do livro, como melhorar um texto literário. Tem os três elementos que compõem uma cena, que é a moldura, a atmosfera e a ação, certo? Então, a moldura e a atmosfera, o que é a moldura? A moldura são os elementos fixos da cena. A atmosfera são os elementos passageiros, certo? E a ação é aquilo que acontece na moldura ou na atmosfera, beleza? É aquilo que acontece entre os personagens, é aquilo que os personagens praticam, ok? Então veja lá os vídeos, porque eu tenho certeza que você vai ter uma ideia abrangente. Então não basta dizer assim, o que o Christopher Vogler. Cara, eu amo esse cara. Ele escreveu um livro muito bem escrito. Ele, o que o Christopher Vogler está dizendo aqui não é para você simplesmente dizer assim, fulano ressuscitou. Porque fica uma coisa muito rasa. O leitor, tanto o escritor tanto o autor como o leitor, ambos estão entrando em águas rasas. E você quer levar o leitor a águas profundas, correto? Você quer que o leitor venha imergir na sua leitura, na sua literatura, não é? Certo? Então é como a gente fala, né? Faz o teu nome, faça o teu nome. Então, para você construir a sua carreira, você tem que elaborar um bom trabalho. Então vamos dar continuidade. Tem um trecho aqui, eu acho que esse trecho é retirado do livro O Herói de Mil Faces. Tem aqui dizendo: nós, buscadores exaustos, arrastamo-nos para o vilarejo. Olhem, a fumaça das fogueiras da tribo. Apertem o passo. Mas esperem, o xamã aparece para nos impedir de avançar. Vocês estiveram na terra da morte, ele diz, e têm a aparência da morte, cobertos de sangue, trazendo a carne lacerada e a pele de sua caça. Se voltarem para a tribo sem se purificar e sem se limpar, podem trazer a morte consigo. Precisam passar por um sacrifício final antes de se reunir à tribo. Se eu, guerreiro, seu eu guerreiro deve morrer para que vocês possam renascer como inocentes dentro do grupo. O truque é manter a sabedoria da provação, enquanto se livra de seus efeitos ruins. Depois de tudo que passamos, companheiros buscadores, precisamos enfrentar mais uma provação, talvez a mais difícil até agora. Então, tem que ter o que ele está querendo dizer? Tem que ter um certo ritual. O escritor é quem vai definir que tipo de ritual é esse. Por exemplo, naquele filme Blade, Caçador de Vampiros, e se eu não me engano, o autor é o Alan Moore, né? Grande escritor aí de vários roteiros, de vários filmes. O Blade, ele está quase meio morto, né? Eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá. Ele está meio morto e aí ele cai num poço de sangue. Observação, ele é o quê? Um vampiro. E vampiro se alimenta de quê? De sangue. Então, a gente, por um momento, a gente pensa que ele está lá dentro daquele rio de sangue morto. Mas não, ele está se alimentando daquele rio de sangue, e aí ele ressurge, né? Tem a questão do renascimento. E aí ele ressurge forte e, como se diz, e preparado para a batalha, certo?
Vamos aqui para um subtópico, uma nova personalidade. Um novo eu precisa ser criado para um novo mundo, assim como os heróis precisam livrar-se do seu antigo eu para entrar num mundo especial. Agora precisam se livrar da personalidade da jornada e formar uma nova que seja adequada para o retorno ao mundo comum. Ela deve refletir as melhores partes do antigo eu e as lições aprendidas ao longo do caminho. No Faroeste Barbarossa, o personagem do jovem ajudante da fazenda de Gary Busey passa por uma aprovação final, da qual ele renasce como novo Barbosa, tendo incorporado. Ah, ele passa por um. Ele renasce como o novo Barbarossa, tendo incorporado. Gente, perdão, minha leitura não está muito boa hoje, não, mas eu vou melhorar. Peraí. Ao longo do caminho, as lições do mentor, Willie Nelson. John Wayne, John Wayne emerge da provação da morte em sangue de herói e incorpora um pouco dos trajes e da atitude do antagonista, Henry Fonda. Vamos lá para o próximo subtópico. Limpeza. Uma função da ressurreição é a de limpar o cheiro da morte dos heróis, mas ao mesmo tempo ajudá-los a reter as lições da provação. A falta de cerimônias públicas e acompanhamento para os veteranos da Guerra do Vietnã podem ter contribuído para os problemas terríveis que esses soldados tiveram para se reintegrar à sociedade. As sociedades conhecidas como primitivas parecem mais bem preparadas para lidar com o retorno dos heróis, pois dispõem de rituais para purgar o sangue e a morte dos caçadores e guerreiros a fim de que voltem como membros pacíficos da sociedade. Aí é onde entra, pessoal, a questão não é nem a questão da religião, é a questão da espiritualidade, não é? E principalmente filmes de época, filmes que envolvem tribos, tem que ter isso mesmo, os rituais, não é? E filmes de cunho religioso, de certa forma tem que ter isso também. Os caçadores que retornam podem ter de ficar de quarentena por um período, longe da tribo. Para reintegrar os caçadores e guerreiros à tribo, os xamãs usam rituais que imitam os efeitos da morte ou até mesmo levam os participantes às portas da morte. Os caçadores ou guerreiros podem ser enterrados vivos por um tempo ou confinados em uma caverna ou cabana de purificação para simbolicamente crescer no ventre da terra. Em seguida, são erguidos, ressuscitados e recebidos como membros recém-nascidos da tribo. A arquitetura sagrada tem o intuito de criar essa sensação de ressurreição, a confinar os adoradores em um salão estreito e escuro ou túnel, como um canal de nascimento, antes de levá-los para uma área aberta e bem iluminada, com a correspondente elevação do alívio. O batismo para a imersão no rio é um ritual feito para dar a sensação da ressurreição, limpando o pecador e retirando-o da morte simbólica por afogamento. Aqui o Christopher Vogler está sendo muito genial. Ele está se apropriando do batismo nas águas, né? Que é uma cerimônia, ou quem quiser chame de ritual, um ritual ou cerimônia cristã, é, que, que inclusive eu sou evangélico, eu passei pelo batismo, claro. E o batismo ele representa a ressurreição do cristão, a morte e a ressurreição do cristão. Ele morre para os antigos costumes, os antigos hábitos que ele possuía, e ele renasce para uma nova vida em Cristo. Certo? É claro, eu não estou falando de teologia, viu, gente? Eu estou simplesmente contextualizando aqui o livro do Christopher Vogler. Ele está se utilizando desse termo aqui, desse termo religioso chamado batismo, certo? Eu não quero entrar no mérito aqui da ques- questão de doutrina, porque isso aqui não é um, assim, digamos assim, não é um canal cristão, tá bom? Vamos dar continuidade. Próximo subtópico: duas grandes provações.
Por que tantas histórias parecem ter dois clímax ou provações de morte e renascimento, um próximo ao meio e outro pouco antes do fim da história? A metáfora do semestre escolar sugere um motivo. A crise central, a provação suprema, é como uma prova de meio de semestre. A ressurreição é o exame final. Os heróis precisam ser testados uma última vez para garantir que retiveram o aprendizado da provação suprema do segundo ato. Aprender uma lição num mundo especial é uma coisa. Levar o conhecimento para casa como sabedoria aplicada é bem diferente. Aí entra a questão da recompensa, né, gente? A recompensa pode ser qualquer coisa material ou qualquer coisa, digamos assim, concreta ou abstrata. O conhecimento, a sabedoria são dois exemplos. Estudantes podem se preparar às pressas para uma prova, mas o estágio da ressurreição representa uma prova de campo das novas habilidades de um herói no mundo real. É um lembrete da morte e um teste de aprendizado para o herói. O herói foi sincero sobre a mudança? Vai retroceder, falhar e ser vai retroceder, falhar e ser derrotado pelas neuroses ou por uma sombra no último instante? As previsões funestas feitas sobre a heroína Joan Wilder no primeiro ato de Tudo por uma Esmeralda. Você não foi feita para isso, Joan, e sabe disso. Provarão ser verdadeiras? São questões aqui que nos levam a refletir sobre o assunto. Vamos para o próximo subtópico: provação física. Num nível mais simples, a ressurreição pode representar apenas um herói enfrentando a morte pela última vez numa provação, batalha ou confronto. Com frequência, essa é a confrontação final e decisiva com o vilão ou a sombra. No entanto, a diferença entre esse encontro com a morte e os anteriores é que o perigo, em geral, vem na maior escala da história inteira. A ameaça não é feita somente ao herói, mas ao mundo inteiro. Em outras palavras, as apostas são as mais altas. Tipo em Dragon Ball, né, gente? A ameaça é feita a todas as pessoas do mundo. Ah, se você não lutar comigo, o mundo será destruído. É sempre essa mesma chantagem. Os vilões. Tava coçando a cabeça aqui, peraí. Os vilões, eles são até burros. Não sei por que querem destruir o mundo. Né? Ao invés, poderia muito bem escravizar os, os seres humanos, não é? Ou quem sabe torturá-los. Mas não, ele quer destruir o mundo porque ele quer mesmo. Parece que ele tem um ódio. Parece que ele tem uma mágoa do planeta Terra e não quer que os humanos existam mais. Desculpa a demora, viu, gente? É porque tava coçando o cabelo aqui. Então, o, por exemplo, em Dragon Ball você vê isso, não é? A, em Cavaleiros do Zodíaco, a constante ameaça é de matar a deusa Atena. A constante ameaça é essa, é sempre a mesma. Ah, eu vou capturar a deusa Atena, eu vou matar a deusa Atena, eu vou, sei lá, torturar a deusa Atena, né? Então vamos lá, pessoal. No entanto, a diferença, deixa eu ver aqui, já vimos. Os filmes de James Bond não raro têm seus clímaxes com 007 combatendo os vilões e, em seguida, correndo contra o tempo e o impossível para desarmar algum dispositivo do juízo final. Como a bomba atômica do clímax em 007 contra Goldfinger. Milhões de vidas estão em jogo. O herói, o público e o mundo são levados direto para as margens da morte mais uma vez, antes que Bond ou seu aliado Felix Leiter consiga puxar o fio correto e salvar a todos nós da destruição. É como eu estou dizendo, gente, segundo aqui a visão do autor, o Christopher Vogler,
a ameaça vai depender de quem está escrevendo. Como eu falei, pode ser uma bomba atômica, pode ser uma tortura, pode ser um cárcere privado, uma prisão, pode ser qualquer coisa, pode ser até mesmo um sentimento que, digamos assim, dilacerava a alma de um personagem há muito tempo, ou até mesmo do protagonista, né? Já na visão do Christopher Vogler, sendo considerado o herói da jornada. Então vamos dar continuidade. O herói ativo, que é outro subtópico. Parece óbvio que o herói deva ser aquele pronto para agir nesse momento de clímax. Porém, muitos escritores cometem o erro de fazer com que o herói seja resgatado da morte por uma intervenção oportuna de um aliado, o equivalente da cavalaria chegando para salvar o dia. Os heróis podem receber ajuda surpresa, mas, para eles, é melhor serem aqueles que praticam o ato decisivo e desferem o golpe mortal no medo ou na sombra. O importante é, acima de tudo, ser ativo e não passivo nesse momento. É como eu estou falando, gente. Tem os três elementos, segundo a visão do Philippe Dintel e da Lula Sabariti, os três elementos que compõem uma cena, que é a moldura, a atmosfera e a ação. Só que a moldura e a atmosfera, elas estão dentro do contexto da passividade. Por quê? Porque a moldura e a atmosfera, elas podem até ter uma vida própria, mas assim, não existe nenhum tipo de ação entre essas coisas, certo? Porque a moldura e a atmosfera são os elementos são os elementos fixos e os elementos efêmeros, ou seja, os elementos passageiros. Enquanto que a ação é aquilo que acontece entre os personagens, ou digamos assim, o elenco da história, ok? Então, é como eu estou dizendo, tem que ter ação, porque se tiver somente, perdão, se tiver somente essa questão aí eh, por exemplo, você pode pegar um diálogo, você pode criar um diálogo entre duas plantas. Você pode colocá-las para conversarem. Mas assim, se você levar assim metade, 50 a 50%, se você colocar 50% de realidade, 50% de ficção e 50% de não ficção, né? Porque planta não caminha, né? Também planta não fala, mas digamos assim, você coloca só as plantas para conversarem. E a planta, ela não sai do lugar. Então não existe ação, existe somente diálogo, certo? Então, assim, falar é um verbo que denota ação, certo? Enquanto você está falando, você está agindo, ok? Só que falar é um verbo que para mim também denota é, estado, passividade, certo? Porque enquanto você está falando, você não. Assim, não é que para a gente falar, a gente tem que ficar parado toda hora, né? Às vezes a gente está conversando e a gente está lavando a louça, né? Existe isso também. Só que geralmente quando se trata de uma conversa, geralmente você está parado só olhando para aquela pessoa, né? Mas enfim, isso vai do autor, fica a critério do escritor. Vamos lá para o próximo subtópico: confrontos. Em faroestes, policiais e muitos filmes de ação, a ressurreição manifesta-se por meio da maior batalha da história, o confronto ou tiroteio. Um confronto envolve o herói e os vilões em uma disputa final com os maiores riscos possíveis, a vida e a morte. É o duelo clássico dos pistoleiros ou a última batalha acrobática dos filmes de karatê. É possível que seja até um confronto judicial ou um tiroteio emocional em um drama familiar. O confronto é uma forma dramática. O confronto é uma forma dramática distinta, com regras e convenções próprias. Os clímaxes operísticos dos westerns
Westerns Spaghetti, de Sergio Leone, exageram nos elementos do confronto convencional. A música dramática, as forças opostas marchando frente a frente em um tipo de arena, a rua principal da vila, um curral, um cemitério, o esconderijo do vilão, os close-ups nas armas, mãos e olhos apostos para o momento decisivo, a sensação de que o tempo para. Os duelos de pistoleiros são quase obrigatórios em faroestes, de no tempo das diligências a matar ou morrer até paixão dos fortes. O evento que deu origem ao filme Sem Lei e Sem Alma, o duelo em OK Corral em 1881, foi um tiroteio brutal que se tornou parte do mito do Oeste norte-americano e incentivou mais versões cinematográficas que qualquer outro. Gente, fazendo uma pausa aqui, essa questão aí é, passa um vento, me lembrou aqui uma coisa interessante. Passa um vento e de repente o vento para, realmente dá a impressão de que o tempo parou, né? Geralmente a impressão é essa. Ou então o vento está soprando fortemente, não é? De repente o vento para. Pode dar a sensação também de que um mau presságio sobreveio, não é? Então, isso é utilizado muito no mercado cinematográfico, né? O mundo cinematográfico, né? Para trazer essa sensação. Não é? Por exemplo, você pegar aquela cena de onde os fracos não têm vez, onde o Lioli, que é o herói da jornada, é o protagonista. O Lioli, ele se compadece, né, ele se compadece de um cara que estava com muita sede e ele decide ir até aquele local para dar um pouco de água para aquele homem que estava com sede, mas ele não podia se locomover porque estava gravemente ferido, né? Houve um tiroteio. E aí ele leva esses galões de água para saciar a sede dele, era o mínimo que ele podia fazer. Isso é uma prova também de que o herói tem um lado bom. Então ele leva, só que aí chegam os chegam os pistoleiros e acabam descobrindo que o Lioli estava escondido debaixo do carro. Aí é onde começa a ação, né? Aí, como a gente fala aqui no Brasil, é quando o couro começa a comer, né? E mas antes disso, o vento ele estava soprando fortemente. É claro, até mesmo por questões climáticas e geográficas. Mas assim, a ideia do vento passando, né, traz também um certo desconforto em quem está assistindo, porque a gente já fica com aquela pulga atrás da orelha, a gente fica pensando, alguma coisa vai acontecer, o pau vai quebrar, a cobra vai fumar. Então a gente fica pensando, alguma coisa ruim vai acontecer bem aí nessa cena, não é? Então, também os elementos da natureza são, são usados para trazer um simbolismo, não é? Para trazer uma sensação em quem está no telespectador ou então no leitor. Vamos lá, pessoal. Duelos de morte formam os clímaxes de filmes de aventura como Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, O Gavião do Mar, Escamarote e o Gavião e a Flecha. Do mesmo modo, cavaleiros que lutam até a morte são vistos em Ivanhoe, o Vingador do Rei, em Excalibur e em Os Cavaleiros da Távola Redonda. Duelos ou tiroteios não ficam completos a menos que o herói seja levado sem escalas para perto da morte. O herói precisa claramente lutar pela vida. A qualidade divertida das escaramuças anteriores já desapareceu a essa altura. Ele pode ser ferido ou escorregar e perder o equilíbrio. Deve realmente
parecer estar à beira da morte, como na provação suprema. Certo? Então não existe essa coisa do, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de cena exagerada. É como diz, é coisa de cinema, né? O Tom Cruise, né? O ator de Hollywood, ele tá lá no filme, ele salta de uma longa distância do avião e aí ele pousa em terra firme e dá uma cambalhota. E aí depois disso ele simplesmente é, como é que se diz? Ele limpa a poeira dos ombros, como se nada demais tivesse acontecido. Gente, aí também é como diz, a gente se deixa enganar porque assim a gente se deixa muito levar pela emoção do filme, não é? Para questão de explosões, tiroteio, guerra, né? Porradaria. Mas assim, se a gente levar em consideração o ser humano ele é frágil, o esqueleto humano ele não aguenta, por mais magro que você seja, não, ele não aguenta dependendo da altura da qual você pula. Se você pular de um muro de 2 metros, o seu corpo vai doer. Aí o cara pula de uma distância de, sei lá, 20, 30 metros. Aí não aconteceu nada com o cara. Quer dizer que os ossos do cara são de aço. Então isso aí é muita mentira, gente. Tá entendendo? Por isso assim, assim, eu posso até assistir e me divertir. Mas assim, eu gosto de filmes. Ultimamente, eu não sei porquê, eu sou muito criterioso em relação a isso. Eu gosto mais de filmes baseados na realidade. Não é assim que eu não goste de filmes de ficção, não é? Mas assim, eu gosto mais de filmes baseados na realidade, porque contam sobre aquilo que aconteceu na vida real. Então, naquilo eu posso realmente acreditar. Os filmes de ficção, eu simplesmente pego os conceitos. É a única coisa que eu posso aproveitar dos filmes, certo? Entendeu? Eu também não sou assim, sou chato. É porque ele é chato, é muito criterioso. Não, é porque assim, eu eu gosto, quanto mais aproximado da realidade, melhor pra mim. É minha opinião, mas aí cada um tem seu gosto. Vamos dar continuidade aqui. Morte. Deixa eu ver aqui. Sim, vamos para o próximo subtópico: morte e renascimento de heróis trágicos. Como convenção, os heróis sobrevivem ao seu resvalar na morte e são ressuscitados. Com frequência, os vilões são aqueles que morrem ou são derrotados, mas alguns heróis trágicos morrem de verdade nesse momento, como os heróis condenados de um intrépido general Custer, o canhoneiro do Yangtze, a carga da Brigada Ligeira ou Tempo de Glória. O personagem de Robert Shaw Quint morre nesse estágio em Tubarão. No entanto, todos esses heróis trágicos e condenados ressuscitam no sentido de que, em geral, permanecem na lembrança dos sobreviventes, aqueles por quem deram a vida. O público sobrevive e lembra-se das lições que o herói trágico eh, lhe ensinou. Por exemplo, nós temos aquele filme do autor cujo roteirista é o Alan Moore, grande Alan Moore. Assim, ele tem um aspecto de um cara assim meio doidão, né? Mas ele é um cara muito inteligente. Ele escreveu a Liga Extraordinária e que deu origem ao filme, claro. E tem o protagonista, ele é o Quaterman, que é um homem velho, tipo Indiana Jones. É um homem velho que já viveu, passou por muitas experiências e que é muito bom em tiroteio. Tem uma mira muito boa. É, Só que aí o Quaterman, ele acaba morrendo no final, certo? E como ele está, se eu não me engano, ele é enterrado na África, tem um xamã
né, um líder espiritual, que faz um ritual sobre o túmulo, perdão. Tô falando tudo errado hoje, gente, perdão. Ele faz um ritual sobre o túmulo do Quatermain. E aí começa a soprar forte, começa a surgir relâmpagos e as nuvens começam a se escurecer. Eu sei que no final cai um raio sobre o, o túmulo e aí acaba o filme. Só que aí fica aquela dúvida: será que o personagem realmente ressuscitou? Bom, eu acho que ressuscitou porque o filme por si só é um filme de ficção, certo? É um filme de ação com elementos fantásticos, certo? É simplesmente isso. Então, eu não descarto a possibilidade de ele ter ressuscitado, ok? E também pelo fato de ele ter sido de ele ter sido sepultado na África. A África é um lugar que tem se a gente for recorrer à questão cultural, a África tem um peso simbólico no que diz respeito à espiritualidade, né, devido aos rituais e às crenças africanas, certo? Lembrando, pessoal, não estou faltando com respeito, nem estou falando mal de religião nenhuma aqui. Eu estou apenas falando do contexto cultural, né? Então, eu acredito que ele ressuscitou no final do filme. Mas assim, da mesma forma que pode ter ressuscitado, pode não ter ressuscitado. Mas pelos indícios, pelos presságios, pelos fenômenos da natureza, é bem provável que isso tenha acontecido, certo? No filme Van Helsing, né, o herói ele perde a sua amada, ele perde a coisa mais preciosa que, que ele tinha, que era a namorada dele. E ele precisa conviver com essa perda. Então, assim, eu acho engraçado, gente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho engraçado mamãe, né? Porque mamãe, ela tá muito aprisionada a esse conceito de felizes para sempre, né? Ah, por que que morreu no final? Por que que, gente, isso aí acontece na vida real. Isso aí é para trazer uma lição de que isso ninguém está isento de que lhe aconteça alguma coisa. Na vida real, não existe essa coisa de todo mundo tem um final feliz. Nós sabemos, basta você assistir o jornal da manhã, o jornal da tarde, o jornal da noite, e você vai ver que a humanidade tem vários clímaxes e tem vários finais. São finais felizes, alguns têm final feliz, outros têm final infeliz. Isso é decorrente da vida. E o escritor, ele quer trazer elementos da vida real, ele sempre traz, gente, todo escritor, ele traz elementos da vida real para compor, digamos assim, a sua salada literária, né, o seu livro. Então, todos nós, escritores, nós pegamos elementos da vida real e inserimos, introduzimos, inoculamos na, nas nossas obras, certo? E por que que nós fazemos isso? Porque nós queremos que, de certa forma, que aquele mundo seja parecido com o nosso mundo atual, de modo que nós estamos apenas refletindo os elementos do mundo real e estamos inserindo no mundo especial, certo? No mundo fantasioso, né, que é o País das Maravilhas. Por exemplo, eu pego muitos termos da vida real e insiro no livro O Código da Fantasia, que é o primeiro livro da trilogia, né? Então tem muitas coisas que, por exemplo, tem a menina conversando com as baratas. Já viu? Você já viu? Com certeza deve ter, porque existem milhões e milhões de livros no mundo. Mas você já viu algum personagem assim, uma menina conversar com baratas? Então eu coloquei baratas por quê? Porque reflete eh, o meu, o meu,
a minha repugnância pelas baratas. E eu transformei essa repugnância em uma aproximação, né? Eu transmiti essa minha repugnância na literatura, através do código da fantasia. E aí eu coloco a menina para dialogar com as baratas e fica aquele diálogo, digamos assim, bem gostoso, um diálogo, né? A menina está tomando chá com as baratas e fica aquela coisa bem interessante de se ler, né? Pelo menos para mim, né? Não sei para o leitor. Vamos lá para a continuidade do nosso livro, quer dizer, do livro do Christopher Vogler. Em Butch Cassidy, os heróis são encurralados numa cabana, estão cercados e em menor número. Correm para enfrentar a morte num clímax que é postergado para os segundos finais do filme. São grandes as chances de que morram em uma saraivada de balas, mas caem lutando e recebem a imortalidade com uma cena final congelada, que lhes permite continuar vivos em nossa lembrança. Em Meu ódio será sua herança, os heróis são mortos de forma elaborada, mas sua energia permanece viva em uma arma levada por outro aventureiro, que sabemos ser o perpetuador daquele estilo selvagem. Vamos para outro subtópico, pessoal. Escolha. Outra possibilidade de um momento de ressurreição talvez seja uma escolha de clímax entre as opções que indicam se o herói aprendeu ou não a lição da mudança. Uma escolha difícil testa os valores de um herói. Ele escolherá de acordo com seus caminhos antigos e falhos, ou a escolha refletirá a nova pessoa que ele se tornou? Ah, é uma pergunta. Peraí, vamos reformular. Uma escolha difícil testa os valores de um herói. Ele escolherá de acordo com seus caminhos antigos e falhos, ou a escolha refletirá a nova pessoa que ele se tornou? Isso vai depender do escritor. Em A Testemunha, o policial João Livro, John Book chega ao confronto final com seu maior inimigo, um oficial de polícia cafajeste. O povo Amish acompanha para ver se Book seguirá o código violento do seu mundo comum ou o pacifismo que ele aprendeu no mundo especial. Ele faz uma escolha clara de não entrar no tiroteio esperado. Em vez disso, abaixa a arma, deixando o vilão armado, e fica com os Amish silenciosos. Como eles, é uma testemunha. O vilão não consegue atirar, pois há muitas testemunhas. O antigo John Book teria entrado num tiroteio com seu oponente, mas o novo homem escolhe não fazê-lo. Esse é o teste que prova que ele aprendeu sua lição e é um novo homem ressuscitado. Vamos para o próximo subtópico. Gente, a escolha não depende somente do protagonista, do herói da jornada. A escolha também pode depender até mesmo do vilão, pode depender do mentor, pode depender da sombra ou do píncaro, pode depender do mentor, pode depender do mundo, pode depender das estrelas, pode depender de quem diabos for. Pode depender até do diabo, se for, é, se for possível, né? Pode depender de qualquer coisa, gente. Pode depender até de uma caixa de fósforos. Depende do contexto, certo? Então a escolha nem sempre, eu vou ressuscitar porque, assim, geralmente o herói tem essa força de vontade, né, que a gente chama de energia, né, e, ou anima. Então, geralmente é isso, é porque o autor quer, ou o autor, perdão, é porque o herói, o protagonista, ele quer mudar a situação ao seu derredor e ele quer, é, como se diz, vencer as forças opostas. Mas às vezes é, é simplesmente um, uma força externa. Por exemplo, vamos pegar o filme Matrix, beleza? O filme Matrix, o Neo, ele morre, certo? O Smith, o agente Smith, que é o antagonista, o vilão principal, ele acaba matando o Neo.
E aí, assim, aparentemente não tem mais nada para se fazer, porque ali acabou a história. Mas assim, como a história precisa ter a ressurreição do herói, aí a Trinity, ela vai e dá um beijo romântico, né? Beijo melado, um beijo na boca do Neil, né? Então, aí o Neil vai e ressuscita como ressurge, digamos assim, das cinzas como o escolhido, certo? Que é alguém que tem os superpoderes para derrotar as forças do mal, né? E aí ele derrota o vilão e ele dá continuidade à sua jornada, né? E, o filme Matrix foi o meu filme favorito por muito tempo, né? Eu pensava assim, nossa, não vai haver nenhum outro filme que eu tenha mais apreço do que o filme Matrix. Mas assim, com o tempo a gente vai mudando de opinião, né? Então, é, simplesmente o elemento que causa essa ressurreição do herói pode ser o beijo da moça, né? Um beijo romântico. Pode ser uma frase motivacional, uma frase inspiradora, certo? Geralmente tem aquela coisa, né? O herói ele tá morrendo, mas aí passa uma lembrança, ou então aparece um alguém da família que já morreu há algum tempo, sei lá, 300 anos, e aparece dizendo: "Olha, você não pode morrer agora. Você precisa se levantar, se levante daí e derrote o vilão", né? Eu sei que parece até engraçado, mas é assim que acontece mesmo, não é? Então, a escolha nem sempre depende do herói. Pode ser um fator externo, ok? Vamos para o próximo subtópico, a escolha romântica. A escolha da ressurreição pode ser na arena do amor. Histórias como a primeira noite de um homem ou aconteceu naquela noite levam os heróis ao altar durante o clímax, quando uma escolha de cônjuges deve ser feita. A escolha de Sofia é sobre a opção impossível de uma mãe a quem os nazistas obrigam a escolher qual dos dois filhos ela prefere que morra. Vamos lá para o clímax, certo? Próximo subtópico. A ressurreição em geral marca o clímax do drama. Clímax é uma palavra grega que significa escada. Para nós, narradores, passou a significar um momento explosivo, o pico mais alto da energia ou o último grande evento em uma obra. Pode ser o confronto físico ou a batalha final, mas também se expressar como uma escolha difícil. O clímax sexual, um crescendo musical ou um confronto altamente emocional e decisivo. Gente, eu confesso que eu não sabia disso. Clímax é uma palavra de origem grega, cujo significado é escada. Muito interessante isso aqui. O clímax silencioso, próximo subtópico. O clímax silencioso. O clímax não precisa ser o momento mais explosivo, dramático, ruidoso ou perigoso da história. Existe também um clímax silencioso, uma onda de emoção que se ergue com suavidade. Um clímax silencioso pode dar a sensação de que todos os conflitos foram resolvidos harmoniosamente e todas as tensões convertidas em sentimentos de prazer e paz. Depois de o herói ter vivenciado a morte de alguém querido, possivelmente haja um clímax silencioso de aceitação e compreensão. Os nós de tensão criados no corpo da história são desfeitos, talvez até a puxadinha suave de uma percepção final. Então tem isso, por exemplo, naquela. Não é esse último filme, não. Pra mim, o último filme é péssimo. É esse. O anterior, A Bela e a Fera, né? Que foi uma adaptação. Esqueci até quem foi que fez a adaptação. Um filme excelente, muito.
muito bom. Ele tem aquela cena em que a fera está morrendo, só que aí a fera ela pergunta nos supostos últimos segundos da vida dela, que assim, você acha, princesa, você acha que com tempo e força de hábito você você pode me amar? Aí a princesa, né, que é a Bela responde, mas eu já te amo, né? E aí ela chora e a lágrima ela entra em conflito com a fonte, né, na qual a fera está submersa, e aí acontece algo mágico, né? A fera ela é convertida num homem, né, no antigo rei que ele era. Então, muito interessante mesmo. Vamos para clímax sucessivos. Se você observar, esse é um exemplo, um dos exemplos de clímax silencioso, certo? É porque a gente sempre tem a ideia de que o clímax tem que ter aquela explosão, tem que ter todo mundo comemorando com você, tem que ter. Não, nem sempre é isso, gente. Nem sempre é isso. Nem sempre é isso. Então é porque a gente tem aquela ideia de que todos têm que comemorar, o mundo inteiro tem que comemorar com um herói. E não é bem assim. Às vezes só ele e a família dele são suficientes, certo? Então vamos lá. Clímaxes sucessivos. As histórias podem precisar de mais de um clímax ou de uma série de clímaxes sucessivos. Tramas secundárias individuais talvez sejam clímaxes separados. O estágio da ressurreição é outro ponto nevrálgico da história, um posto de verificação através do qual todos os fios da história têm de passar. Renascimento e limpeza podem ter de ser vividos em mais de um nível. O herói experienciar um clímax em diferentes níveis de consciência e sucessivamente, como mente, corpo e emoção. Um herói talvez passe por um clímax de mudança mental ou decisão que desencadeie um clímax físico ou confronto no mundo material. Tudo isso poderá ser seguido por um clímax emocional ou espiritual quando o comportamento e os sentimentos do herói mudarem. Gunga Din combina clímaxes físicos e emocionais efetivos e sucessivos. Cary Grant e seus dois colegas sargentos ingleses foram gravemente feridos, deixando o aguadeiro Gunga Din, palhaço no passado, atuar como herói e alertar o exército britânico sobre uma emboscada. Embora também ferido, Gunga Din escala uma torre dourada até o topo para soprar uma corneta de alerta. O exército é avisado e muitas vidas são salvas numa cena de ação que é o clímax físico da história. Mas o próprio Jin é alvejado na torre e cai para encontrar a morte. Contudo, sua morte não é em vão. Ele é reconhecido como herói por seus camaradas e ressuscitado. Em um clímax emocional final, o coronel lê um poema que Rudyard Kipling, Rudyard Kipling escreveu em honra a Jim. Sobreposto à cena está o espírito de Jim, vestido com um uniforme de exército completo e sorrindo enquanto bate continência, ressuscitado e transformado. Claro, claro, uma história bem feita pode trazer todos os níveis, mente, corpo e espírito, ao clímax no mesmo momento. Quando um herói pratica uma ação decisiva, o mundo inteiro pode ser mudado de uma vez. Isso é verdade, gente. Isso é verdade. Vamos lá para catarse. É, ca- próximo subtópico, catarse. Um clímax deve proporcionar a sensação de catarse. Essa palavra grega, na verdade, significa vomitar ou purgar, mas a usamos para representar uma liberação emocional purificadora ou uma reviravolta emocional.
O drama grego foi construído com a intenção de desencadear um vômito de emoções no público, um expurgo dos venenos do cotidiano, como tomavam purgantes para esvaziar e limpar os sistemas digestivos periodicamente. Os gregos iam ao teatro regularmente durante o ano para se livrar dos sentimentos ruins. Gargalhadas, lágrimas e arrepios de terror são gatilhos que trazem essa limpeza sã, essa catarse. Na psicanálise, a catarse é uma técnica para aliviar a ansiedade e depressão ao trazer à tona o material inconsciente. O mesmo se dá também, em certo sentido, com a arte da narrativa. O clímax que você tenta desencadear em seu herói e no público é o momento em que estão mais conscientes, quando alcançaram o ponto mais alto na escada da percepção. Você tenta aumentar a consciência do herói e do público participante. Uma catarse pode levar a uma expansão repentina da consciência, uma experiência máxima da consciência mais elevada. Uma catarse pode ser combinada com um confronto físico simples para um efeito emocional satisfatório. Em Rio Vermelho, Tom Danson e Matthew Garth encontram-se para uma luta explosiva até a morte. Primeiro, Garth não lutará. Está determinado a não aceitar a provocação e não abandonar seus princípios. Danson o provoca até que Garth é forçado a reagir para salvar a própria vida. Começam uma luta titânica e fica muito claro que um deles ou ambos vão morrer. Eles se enfrentam numa carroça. Eles se enfrentam numa carroça cheia de utensílios domésticos, panos, potes e panelas, e a destroem, sugerindo a morte da esperança de construção de um lar, família ou sociedade na fronteira. Porém, uma nova energia entra em cena. Tess, a mulher independente que se apaixona por Matthew Garth, e ela interrompe a luta com um tiro para chamar a atenção dos dois. Num clímax emocional, uma catarse genuína. Ela começa a expelir todos os sentimentos sobre os homens e os convence de que aquela luta é estúpida, pois na verdade eles se gostam. Ela transformou um confronto físico mortal numa catarse emocional, um momento de percepção máxima. Aí temos aqui a gravura, né, que é a ilustração. Um confronto de ressurreição é resolvido por uma catarse emocional. Olha só, gente. Muito interessante. A catarse funciona melhor através da expressão física de emoções, como gargalhadas e choros. Histórias sentimentais podem levar o público a uma catarse de lágrimas ao empurrar suas emoções até o clímax. A morte de um personagem amado, como Sir Chips ou a jovem condenada em uma história de amor. Pode ser um momento de clímax. Esses personagens são inevitavelmente ressuscitados no coração e na lembrança daqueles que os amaram. A gargalhada é um dos canais mais fortes da catarse. Uma comédia deve culminar com uma piada ou uma série de piadas que criam praticamente uma explosão de gargalhadas, brincadeiras que aliviam a tensão, purgam emoções azedas e nos permitem compartilhar uma experiência. Os clássicos curtas de animação de Warner Bros. E da Disney são construídos para alcançar um clímax de gargalhada, um crescendo de absurdos em apenas 6 minutos. Longas-metragens de comédia precisam ser cuidadosamente estruturados para formar um clímax de gargalhadas que libera todas as emoções contidas do público. Olha aí, gente, a riqueza desse texto. Por isso, rapaz, gente, eu tenho mais aqui puxar o saco desse cara aqui. E se esse cara fosse, assim, pra mim tanto faz, se ele fosse brasileiro, se ele fosse, sei lá, japonês, eu ia puxar o saco dele do mesmo jeito. Mas o cara é muito bom. Vamos lá para o próximo subtópico, arco de personagem. Uma catarse é o clímax lógico de um arco de personagem do herói. Esse é um termo usado para descrever os estágios graduais de mudança em um personagem, as fases e os pontos de virada de crescimento.
Uma falha comum em histórias é que os escritores de fato fazem os heróis crescerem ou mudarem, mas de forma abrupta, numa única tacada, em virtude de um único incidente. Se alguém os critica ou se eles percebem a falha, imediatamente a corrigem. Alguns se convertem do dia para a noite por conta de algum choque ou são totalmente mudados de uma vez. Isso pode ocorrer ocasionalmente, mas o mais comum é que as pessoas se transformem aos poucos, crescendo em estágios graduais da intolerância para a tolerância, da covardia para a coragem, do ódio para o amor. Aqui está um arco de personagem típico, comparado com o modelo da jornada do herói. Arco de personagem, jornada do herói. Primeiro, percepção limitada de um problema mundo comum. Segundo, percepção aumentada chamado a aventura. Terceiro, relutância para mudar, recusa. Quarto, superação da relutância, encontro com o mentor. Quinto, compromisso com a mudança, travessia do limiar. Sexto, vivência da primeira mudança, provas, aliados e inimigos. Sétimo, preparação para a grande mudança, a aproximação da caverna secreta. Oitavo, tentativa da grande mudança, provação. Nono, consequências da tentativa, melhorias e reveses, recompensa, empunhando a espada. Décimo, volta da dedicação à mudança, o caminho de volta. 11º, tentativa final na grande mudança, ressurreição. E 12º, domínio final do problema, retorno com o elixir. Aí diz aqui, os estágios da jornada do herói são um bom guia para os passos necessários na criação de um arco de personagem realista. O arco de personagem. Aí nós temos aqui um gráfico que mostra os 3 atos, ato 1, ato 2 e ato 3. Certo? E os 12 passos, os 12 estágios da jornada do herói. Aí nós temos o subtópico aqui, última. Nós temos no ato 1, olha só, primeiro eu vou ler o gráfico de baixo, perdão. No ato 1, nós temos a percepção limitada, percepção aumentada, relutância para mudar, superação. No ato 2, nós temos o compromisso, a vivência, percepção, preparação, grande mudança, consequências. Já no terceiro ato, nova dedicação, tentativa final e domínio. Certo? Vamos aqui para o próximo subtópico, última chance. A ressurreição é a tentativa final do herói de fazer uma mudança radical de atitude ou comportamento. Um herói pode retroceder nesse ponto, fazendo aqueles que o rodeiam pensar que ele os vai decepcionar. A esperança para aquele personagem morre temporariamente, mas pode ser. Peraí, pessoal, porque quando dá 1 hora de leitura, aí aparece uma tela aqui, uma recomendação, né? Para você descansar os olhos. Pode ser ressuscitada caso ele mude de ideia. O solitário egoísta, Han Solo, em Guerra nas Estrelas, vira as costas para a tentativa final de detonar a Estrela da Morte, mas aparece no último minuto, mostrando que finalmente mudou e que agora está disposto a arriscar a vida por uma boa causa. Próximo subtópico: cuidado por onde anda. A ressurreição pode ser um potencial passo, em falso para um herói em retorno que esteja passando por uma ponte estreita de um mundo para o outro. Hitchcock, com frequência, usa as alturas nesse momento da história para representar a falha potencial ao se voltar do mundo especial com vida. Em Intriga Internacional, os personagens de Cary Grant e Eva Mary San acabam pendurados nas cabeças de pedra esculpidas no Monte Rushmore, mantendo o público em suspense sobre seu destino até o último momento. Os clímaxes de Um Corpo que Cai, Sabotador e Ladrão de Casaca levam os heróis a lugares altos para uma luta final entre a vida e a morte. Às vezes, um grande drama surge de heróis que desistem de tudo no último momento antes de alcançar seu objetivo. Os heróis de A Guerra do Fogo voltam ao povoado com o Elixir das Chamas, mas, no limiar do seu mundo,
O fogo se extingue, derrubado por acidente na água. Essa morte aparente de todas as esperanças é o teste final do herói. O líder da missão. Ele tranquiliza o povo, pois conhece o segredo do fogo. Ele viu a tribo mais avançada usando um graveto especial para fazer fogo em sua provação. Contudo, quando tenta imitar a técnica, ele descobre que esqueceu o truque. Novamente, a esperança parece morta. Porém, justamente sua esposa, uma mulher que ele conhecera na aventura e membro da tribo mais avançada, destaca-se e faz uma tentativa. Os homens não ficam muito felizes em serem expostos por uma mulher, estrangeira ainda por cima. No entanto, apenas ela conhece o segredo: cuspir nas mãos antes de usar o graveto de fogo. Ela consegue, ela consegue. O fogo se acende e a possibilidade de vida volta à tribo. De fato, a tribo toda passou por um teste final ao aprender que o conhecimento combinado de homens e mulheres é necessário para sobreviver. Um tropeço no limiar final levou à ressurreição e à iluminação. O passo em falso de um herói talvez não seja um evento físico, mas um tropeço moral ou emocional no limiar do retorno. Em interlúdio, existem testes físicos e emocionais nos momentos finais. Alicia Huberman Ingrid Bergman está em grande perigo físico por ter sido envenenada pelos nazistas, enquanto Devlin Cary Grant corre o risco de perder sua alma se não resgatá-la das garras do inimigo, com quem ela está por causa da sua dedicação ao dever. Próximo subtópico, gente. Está muito interessante a leitura. O falso pretendente. Um momento de ressurreição comum em contos de fadas envolve uma ameaça de último minuto ao herói que tenha avançado numa missão para cumprir tarefas impossíveis. Quando ele reivindica seu direito à mão da princesa ou ao reino, um impostor ou falso pretendente de repente se apresenta para questionar as credenciais do herói ou reivindicar que foi ele, não o herói, quem alcançou o impossível. Por um momento, parece que as esperanças do herói estão acabadas. Para renascer, o herói precisa provar que ele é o verdadeiro pretendente, talvez mostrando as orelhas e a cauda do dragão que matou, talvez superando o impostor, a sombra, numa disputa. Vamos para o próximo subtópico. Prova. Apresentar a prova é uma função primordial ao estágio da ressurreição. Crianças gostam de trazer recordações de férias de verão, parcialmente para se lembrar da viagem, mas também para provar às outras crianças que realmente visitaram lugares exóticos. Ser desacreditado é um problema constante de quem viaja a outros mundos. Um tema comum dos contos de fadas é que a prova trazida da volta do mundo mágico tende a evaporar. Um saco cheio de moedas de ouro recebido das fadas será aberto no mundo comum, e se descobrirá que ele não contém nada além de folhas úmidas, levando as outras pessoas a acreditar que o viajante era apenas um bêbado dormindo na floresta. Ainda assim, o viajante sabe que a experiência foi real. Esse tema significa que as experiências espirituais e emocionais em um mundo especial são difíceis de explicar aos outros. Eles precisariam ir até lá também. As experiências do mundo especial podem evaporar se não a tivermos transformado realmente em parte de nosso cotidiano. O verdadeiro tesouro da viagem não são os souvenirs, mas a mudança interior e o aprendizado duradouro. Então, o mundo especial, ele traz um aprendizado. Todo mundo especial traz um aprendizado, uma dose de sabedoria, de filosofia, enfim. E o protagonista tem que ser muito tapado mesmo para tem que ser muito tapado para não perceber isso, para não adquirir nenhum conhecimento, nenhuma gota de conhecimento sequer do mundo especial, porque todos saem transformados, todos saem uma nova pessoa, um novo ser, um novo protagonista. Sacrifício. Vamos para o próximo subtópico. A ressurreição com frequência pede um sacrifício do herói. É necessário abrir mão de algo, como um velho hábito ou crença.
Algo deve ser devolvido como a libação que os gregos costumavam derramar aos deuses antes de beber. Algo deve ser compartilhado para o bem do grupo. Em Exterminador do Futuro 2, o vilão camaleão é destruído em um clímax físico, mas a história conduz o público a um clímax emocional maior. Quando o robô-herói, o Exterminador, Arnold Schwarzenegger, precisa se sacrificar para impedir que ele mesmo cause a violência futura. Em outro, em outro sentido, o garoto John Connor é o herói nesse ponto e deve sacrificar parte de si, seu mentor figura paterna, ao permitir que o Exterminador salte para a morte. Um clímax de auto-sacrifício semelhante é encontrado em Alien 3, quando Ripley, Sigourney Weaver, ciente de que tem um monstro crescendo dentro de si, entrega-se à destruição pelo bem do grupo. O clássico O clássico sacrifício na literatura é descoberto em Um Conto de Duas Cidades, de Charles Dickens, no qual um homem entrega a vida à guilhotina para salvar a vida de outro. O sacrifício é uma palavra latina que significa tornar sagrado. Não raro, os heróis devem santificar uma história ao fazer um sacrifício, talvez ao desistir ou devolver algo de si mesmos. Às vezes, o sacrifício é a morte de membros do grupo. Luke Skywalker, no clímax de Guerra nas Estrelas, vê muitos de seus camaradas mortos no esforço de destruir a Estrela da Morte. Luke também desiste de parte de sua personalidade, sua dependência das máquinas. Com a voz de Obi-Wan na cabeça, ele decide confiar na força e aprende a ter fé no instinto humano, não nas máquinas. Gente, estou falando baixinho aqui porque minha voz está ficando desgastada, mas vamos até o final. Luke passa por outro sacrifício pessoal no clímax do segundo filme da série. O Império contra-ataca. Nesse episódio, ele escapa do Imperador e perde a mão na fuga. Como recompensa, ganha um novo controle sobre a força no último filme da trilogia, O Retorno de Jedi. Próximo subtópico. Gente, está muito interessante isso aqui. Incorporação. A ressurreição é a oportunidade do herói mostrar que absorveu ou incorporou cada lição de cada personagem. Incorporação significa que ele literalmente transformou as lições da estrada numa parte de seu corpo. Um clímax ideal testaria tudo o que ele aprendeu e permitiria que ele mostrasse ter absorvido o mentor, o camaleão, a sombra, os guardiões e os aliados ao longo do caminho. No momento em que os heróis de amigos, sempre amigos, resistem ao seu clímax, também conseguem aplicar o que aprenderam de uma variedade de mentores e antagonistas. Por exemplo, a gente tem o romance que fez sucesso tanto de livros vendidos como no mercado cinematográfico, o Código da Vinci, do Dan Brown. Tudo aquilo que o professor, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Robert Landon, acho que é Robert Landon, ele é, ele coloca em prática tudo aquilo que ele estudou sobre história, e aí ele começa a fazer várias imaginações, ele começa a projetar várias imagens, né, na cabeça dele, e ele chega à conclusão de qual era a palavra-chave que abriria o códex, né? E aí ele abre e só que aí ele finge que não descobriu, né? Só que ele já havia aberto. Então, essa cena é genial mesmo, porque ele finge que ele não tinha descoberto, mas aí ele descobriu e a gente só sabe disso quando o Seneschal, né, que é o líder lá de uma facção,
Ele percebe através do olhar do Dr. Robert Landon que ele havia descoberto a, o código, o código do Codex, certo? Então, é interessante isso aqui, gente. Toda aprendizagem pode ser utilizada como. É como o Christopher Vogler já falou, gente. A espada do herói não é somente aquela espada de dois gumes que dilacera, que corta, que fere, que fura. Não. A espada do herói pode ser o conhecimento dele, certo? Pode ser o conhecimento de mundo, pode ser o conhecimento filosófico, pode ser o conhecimento empírico, que é a mesma coisa que conhecimento de mundo, pode ser o conhecimento de vida também, porque às vezes o personagem pode ser um analfabeto, uma pessoa que não é letrada, mas é uma pessoa bem vivida e por isso é uma pessoa que está preparada para aquele tipo específico de provação. Vamos lá para o próximo subtópico: mudança. O maior objetivo dramático da ressurreição é dar um sinal externo de que o herói realmente mudou. Deve-se provar que o antigo eu está completamente morto e o novo eu imune a tentações e vícios que aprisionam a antiga forma. O truque para os escritores é fazer a mudança visível em aparência e ação. Não é suficiente convencer as pessoas ao redor do herói de sua mudança. Não é suficiente que ele fale sobre a mudança. O público precisa ser capaz de ver a mudança em trajes, comportamento, atitude e ações. Tudo por uma Esmeralda tem uma noção bem desenvolvida de ressurreição que se percebe no visual. No clímax de ação do filme, Joan Wilder e Jack Colton unem-se para derrotar os vilões, resgatar a irmã dela e reclamar o tesouro. Porém, Jack afasta-se imediatamente, pondo o enredo romântico de Joan em risco. A perfeição de a perfeição de homem estava ao seu alcance, mas lhe é tirada no último minuto. Jack lhe dá um beijo de adeus e diz que ela sempre tiver o necessário para ser uma heroína, mas que, no fim das contas, ele prefere seguir o dinheiro ao coração. Colton vai atrás da esmeralda que foi engolida por um crocodilo. Ele pula de uma muralha alta e mergulha na água, deixando Jean romanticamente enlutada e insatisfeita. O enredo de ação terminou em triunfo, mas o emocional parece uma tragédia. De fato, a esperança de inteireza emocional de Joan está morta. A cena de Joan olhando sobre o parapeito dissolve-se lentamente para apresentar uma tomada dela, no seu eu ressuscitado em um escritório em Nova York, poucos meses depois. Sua agente está lendo o último manuscrito de Joan, baseado em suas aventuras da vida real. Fica óbvio em cada escolha de imagem que Joan Wilder mudou, que de alguma forma chegou ao fundo do poço e renasceu emocionalmente. O manuscrito levou a agente insensível às lágrimas. Ela afirma que, de longe, é o melhor livro de Joan e observa que ele foi concluído muito rápido. As provações do mundo especial tornaram Joan uma escritora melhor, e ela parece melhor também, mais segura e confiante do que antes. No fim da cena, Joan enfrenta um teste emocional derradeiro. A agente menciona a conclusão do livro que, diferente da vida real de Joan, termina com o herói e a heroína juntos. Ela se inclina e, de sua maneira contundente, chama Joan de uma romântica sem esperanças, totalmente incorrigível. Joan poderia ter desmoronado nesse ponto, talvez lamentado sobre a triste realidade de não ter conseguido ser o homem. Ou poderia ter concordado com a afirmação da agente, de que é incorrigível. A antiga Joan poderia ter desmontado, mas não. Joan passa no teste emocional com a sua resposta. Ela discorda gentilmente, mas com firmeza, dizendo: Não, sou uma romântica esperançosa. Seu olhar nos diz que ela ainda sofre, mas que está realmente bem.
Aprendeu a se amar independentemente de ter um homem que a ama, e conquistou a autoconfiança que lhe faltava antes. Mais tarde, na rua, ela é capaz de afastar homens que a teriam intimidado antes. Ela passou por uma ressurreição, mudou em aparência e ação de maneira que conseguimos ver na tela e sentir no coração. Aí nós vamos aqui para um trecho do Mágico de Oz. O Mágico de Oz. O Mágico de Oz não é tão visual quanto Tudo por uma Esmeralda em sua descrição de transformação do herói, mas, ainda assim, há o renascimento e o aprendizado que se expressam em palavras. A ressurreição de Dorothy é a recuperação da morte aparente de sua esperança quando o mágico acidentalmente decola no balão. Quando parece que Dorothy nunca alcançará seu objetivo de voltar para casa, há outra aparição da bruxa boa, representando a anima positiva que nos conecta ao lar e à família. Ela diz a Dorothy que a menina tinha o poder de voltar para casa desde o início, e que não a avisara porque você nunca teria acreditado em mim. Precisava descobrir sozinha. O homem de lata pergunta sem rodeios: O que você aprendeu, Dorothy? Ao que a garota responde ter aprendido a buscar seu desejo do coração. Em seu próprio quintal, como Joan Wilder, Dorothy aprendeu que a felicidade e a completude são dentro dela. Mas essa expressão verbal de mudança não é tão eficaz quanto as mudanças visuais e comportamentais que é possível ver na tela durante a cena de ressurreição de Tudo por uma Esmeralda. Mesmo assim, Dorothy, Dorothy aprendeu algo e agora pode cruzar o último limiar de todos. A ressurreição é o exame final do herói, sua chance de mostrar o que aprendeu de mostrar o que aprendeu. Os heróis são totalmente purgados pelo sacrifício final ou pela experiência mais profunda dos mistérios da vida e da morte. Alguns não passam por esse ponto perigoso, mas aqueles que sobrevivem avançam para fechar o círculo da jornada do herói através do retorno com o Elixir. Aí nós vamos para as perguntas. Perguntas sobre a jornada. Primeiro, qual é a ressurreição em King Kong? E o vento levou. O silêncio dos inocentes, a morte lhe cai bem. Segundo, quais características negativas seu herói adquiriu ao longo do caminho? Quais falhas estavam lá desde o início e ainda precisam ser corrigidas? Quais falhas você precisa preservar não corrigidas? Quais são as partes necessárias de sua natureza de herói? Terceiro, por qual provação final de morte e renascimento seu herói precisa passar? Qual aspecto de seu herói é ressuscitado? Quarto, existe a necessidade de um confronto físico em sua história? Seu herói é ativo no momento crucial? Quinto, examine o arco de personagem de seu herói. Ele representa um crescimento realista de mudanças graduais. A mudança final em seu personagem é visível em suas ações ou aparência? Sexto, quem aprende algo em uma tragédia na qual o herói morre ou não tenha aprendido suas lições? Então, nós temos aqui as perguntas muito importantes. E nós temos aqui o retorno com o Elixir. Nós estamos em 54% da leitura e vamos deixar para a próxima aula, viu, pessoal? E assim, eu não gosto de falar muito aula, mas é uma aula mesmo, não é? Porque é um aprendizado. Eu, por exemplo, eu não sabia que a palavra clímax era de origem grega e significava escada, e também não sabia que a palavra catarse, também de origem grega, significava vomitar. Então é muito interessante esse livro aqui. Eu acho que ele deveria ser, eu acho que ele merece ser lido até em sala de aula, porque vai dar, a gente se identifica de certa forma com esse livro. Então, pessoal, muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia. Muito obrigado, Deus abençoe. E quem quiser falar comigo, basta mandar mensagem através do WhatsApp 999, o DDD é 89, viu, pessoal? 999820768. Repetindo, 999820768, certo, pessoal? Então, muito obrigado desde já. Que Deus abençoe cada um e cada uma de vocês e até a próxima, viu, pessoal? Muito obrigado por terem me acompanhado desde já. Obrigado, viu, pessoal? Tchau, tchau.